nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Caros católicos, estamos no último dia do ano de 2018. Foi mais um ano de provações, como sempre. Estamos aqui nessa terra que é um vale de lágrimas. Claro, repleto também de verdadeiras e profundas alegrias. A situação na Santa Igreja Católica, infelizmente, continua preocupante. Colhemos ainda e cada vez mais os frutos do modernismo que se baseia nos princípios da filosofia moderna, dessa filosofia subjetivista. O modernismo que tem a intenção de adaptar a Igreja à mentalidade dos homens da época, como se o homem fosse o centro de tudo. Nós vivemos a época do culto do homem, da divinização do homem. Tudo deve ser feito para agradar a sensibilidade do homem e a sua mentalidade de momento. Assim, alguns dizem que também a Igreja deve ter esse culto do homem e se adaptar a ele para não ficar ultrapassada. Dizem que ela deve adaptar sua doutrina, sua moral, sua liturgia, de forma que o homem seja o centro de tudo. Infelizmente, podemos perceber claramente em muitas coisas essa reviravolta, mesmo dentro da Igreja, na mentalidade dos homens da Igreja. Deve ser, porém, caros católicos, o contrário. São a inteligência, a vontade dos homens que devem se submeter à verdade imutável, ensinada sempre pela Igreja. Nem sempre a verdade agrada à sensibilidade. E daí? Não somos animais que buscam sempre o que agrada sensivelmente. Somos seres dotados de inteligência e de vontade que devem buscar a verdade e o bem, ainda que desagradem em certas circunstâncias. Encontraremos, na verdade, no bem e no belo espiritual, não algo que agrada momentaneamente as nossas paixões, a nossa sensibilidade, mas encontraremos algo que nos traz a verdadeira felicidade. Deus é a verdade e causa de toda a verdade. Deus é o bem e a causa de todo o bem. Deus é o belo e a causa de todo o belo. Deus não muda, sua revelação não muda, a doutrina católica não muda, a moral católica não muda, a liturgia católica não pode mudar, a não ser de modo orgânico e para melhor exprimir a doutrina católica. Deus é o centro, não é o homem. A Igreja guarda a sua juventude e vigor na medida em que permanece como uma rocha na doutrina e na moral de Cristo, na medida em que utiliza os meios que tanto funcionaram ao longo dos séculos para converter as almas. Hoje se buscam tantos e tantos meios de evangelização e se esquece do principal. Se esquece de pregar a doutrina de Cristo tal como Ele a ensinou para os apóstolos e tal como a Igreja sempre nos transmitiu. A fórmula para reevangelizar os povos é simples: pregar o Evangelho, sem mutilações, sem adaptações, sem acréscimos, sem atenuações, sem querer conciliar Cristo e o mundo. Pregar o Evangelho, isto é, a doutrina da Igreja. Foi um ano, caros católicos, em que apareceu mais uma série de escândalos na Igreja de Cristo, e escândalos gravíssimos, infelizmente. E apontamos a causa disso desde a concepção sentimental da religião que efemina as pessoas, que efemina os homens,
passando pela má seleção dos candidatos ao sacerdócio, passando pela filosofia e teologia errôneas ensinadas em grande parte dos seminários e faculdades católicas, e até a infiltração, mesmo na Igreja, por pessoas com esses maus princípios. Devemos, porém, manter grande confiança em Deus, que por algum motivo permite tanta iniquidade dos homens da Igreja. Foi o ano em que continuamos a apontar 3 erros muito em voga entre os católicos mais sérios. O primeiro erro é o da redução dos problemas somente ao problema político, ou colocar a solução dos problemas na esfera política. Tem o messianismo do conservadorismo ou do monarquismo, por exemplo, soluções eivadas de erros quando as vemos tais como se apresentam a nós. Lembremos-nos sempre do que dizia o cardeal Pi, grande defensor da realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo no século XIX. Ele afirmava que a questão social será resolvida pela questão religiosa e que a questão religiosa diz respeito, sobretudo, à questão do culto. E nós podemos acrescentar, muito coerentemente, a questão do culto diz respeito, sobretudo, à questão da missa. Dentro disso, muitos reduzem o problema ao comunismo e socialismo, ou à teologia da libertação, como se fossem os únicos males do mundo. Como se o esquerdismo não encontrasse a sua causa no liberalismo, ou como se não tivesse como causa os princípios da filosofia moderna. Dentro dessa questão toda, apontamos os graves erros do conservadorismo que se desenvolve no Brasil e no mundo, às vezes com uma capa de catolicismo. Uma direita eivada de liberalismo, já condenado pela Igreja, mesmo liberalismo econômico. O conservadorismo, muitas vezes, com um fundo esotérico, um conservadorismo próximo da maçonaria e elogioso da maçonaria, inimiga jurada da Igreja. E os católicos, seguindo esses conservadores, filósofos, historiadores, educadores ou o que seja. Um conservadorismo que dissemina sutilmente seus erros com fachada de catolicismo e que muitos católicos, com os olhos embaçados, não percebem. Um conservadorismo que, sob pretexto de alta cultura e política, destrói uma verdadeira restauração de todas as coisas em Cristo. São Pio X diz que os inimigos da Igreja têm sobre os lábios o grito de cultura e de civilização, porque com esses nomes grandiosos podem mais facilmente esconder a malícia de seus intentos. Leão XIII menciona também o pretexto da cultura como desculpa para que os inimigos da Igreja disseminem seus erros. Hoje, vemos com frequência o grito da alta cultura se propagar em detrimento da doutrina de Cristo, camuflado sob capa de catolicismo ou de um conservadorismo qualquer. Espalha-se nesses meios conservadores também o gravíssimo erro do perennialismo, que afirma que todas as religiões são a expressão de uma única religião, a que chamam de religião perene, sabedoria perene, como se a religião católica não fosse a única verdadeira e como se não estivesse em contradição com as outras. Um conservadorismo que se baseia em autores que se fundamentam em filosofias modernas, revolucionárias e que propagam a revolução de modo light, como fizeram na Revolução Inglesa, por exemplo. Esse conservadorismo que surge tem nas suas variadas vertentes algum ou alguns ou todos desses erros. Direita, esquerda e centro sempre se uniram contra a Igreja na política moderna. O político italiano Cavour, responsável pela expoliação, um dos responsáveis pela expoliação
dos Estados Pontifícios e pela unificação maçônica da Itália, dizia: a política anticatólica é o único valor que congrega os esforços de grupos políticos extremamente heterogêneos, monárquicos ou republicanos e socialistas, liberais de esquerda e de direita, maçons nacionalistas ou internacionalistas. Monsenhor João, elogiado por São Pio X, dizia que as coisas iriam melhorar quando os católicos não mais recuassem de suas convicções, quando os católicos retomassem a coragem mediante a prática das virtudes, quando retomassem a via do sacrifício para seguir o Messias pobre e sofredor. Quando os católicos parassem de mendigar a salvação à direita e à esquerda, e quando formassem o partido de Deus de que falava o Papa São Pio X. Partido de Deus que não é, evidentemente, em primeiro lugar, um partido político. Esse, o primeiro erro. O segundo erro é o erro do aparicionismo, que é o apego a aparições que não são devidamente aprovadas pela Igreja, ou o apego desordenado mesmo àquelas aparições aprovadas pela Igreja, baseando toda a vida espiritual em aparições, muitas vezes com interpretações puramente pessoais delas. Chamamos a atenção também para grupos que, sob a aparência de promoção da devoção à Nossa Senhora, em particular a Nossa Senhora de Fátima, tiram proveito da boa-fé e da boa vontade das pessoas para iludi-las e conseguir dinheiro. É preciso, claro, levar a sério as aparições aprovadas pela Igreja, mas sem fazer delas o fundamento de tudo e sem abusar da boa-fé das pessoas. O terceiro erro, caros católicos, é o do culto de personalidade, que consiste em tornar uma pessoa a referência única para a solução de todos os problemas, em substituição à hierarquia e ter uma reverência desordenada a essa pessoa. Muitas vezes, isso vem aliado ao fato de impedir, com a formação desse culto, de impedir as vocações sacerdotais e religiosas de florescerem, de impedir as famílias católicas de se formarem por enfurnar rapazes ou moças em uma casa para defender uma causa qualquer, sem a tutela da Igreja. Continuamos, caros católicos, a batalha na sociedade e, por incrível que pareça, também na Igreja. A batalha para manter os princípios mais básicos da lei natural. A defesa da vida do inocente, a defesa da verdadeira família, composta por um homem e uma mulher, unidos pelo matrimônio indissolúvel e também pelos filhos, se Deus se dignar a dá-los. Insistimos também nesse ano em alguns pontos fundamentais com maior ênfase, começando pela família. Falamos da necessidade de famílias católicas crucificadas com Cristo, dispostas ao sacrifício. Falamos da doçura no seio da família, da condescendência na família. Foi elaborada até mesmo uma oração de ação de graças para os casais. Tivemos a jornada de casais, tratamos de como os princípios da modernidade e da pós-modernidade militam contra a família. Falamos sobre a hierarquia na família, sobre a ideologia de gênero, sobre a verdadeira doutrina da Igreja acerca dos métodos naturais. Insistimos na necessidade de que se formem filhos convictos, católicos convictos. Renovamos esses conselhos, nossos conselhos aos jovens que querem casar, conselhos de maturidade, de prudência, para que possam, desde o início, formar bem uma família. Ah, se a juventude soubesse tudo o que ela não sabe, e se soubesse ouvir melhor os conselhos que podem parecer talvez um pouco exagerados dos padres. Falamos ainda, caros católicos,
sobre a questão política. Sobretudo, tratamos de modo firme a doutrina católica sobre as eleições, sobre a possibilidade de voto no mal menor, com condições precisas e sem ilusão de que o mal menor seja o bem que vai resolver os problemas. Tratamos dos católicos na política, em sermão e em conferências, sobre a associação com não católicos na política e as condições postas pela Igreja nesse campo. Insistimos muito também, caros católicos, na vida espiritual, que é o principal, na busca da perfeição e da santidade, sobretudo procurando evitar a dissipação da alma e procurando determiná-la para o bem. Falamos precisamente dessa determinação bem determinada de Santa Teresa. Falamos da tibieza que vai destruindo a alma aos poucos. Falamos da infância espiritual, da alegria e insistimos contra o mal babilônico da tristeza. Falamos de não desprezar as graças de Deus. Falamos ainda, muitas vezes, do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Explicamos o papel do Instituto Bom Pastor na Igreja com a exclusividade da liturgia tradicional, com a doutrina de sempre da Igreja. De modo particular, em sermões e formações, insistimos sobre o sofrimento, sobre o desapego. Falamos disso na festa do Sagrado Coração de Jesus, falamos no último domingo, falamos em tantas conferências, como, por exemplo, na conferência de Santa Gema Galgani. Se não entendermos o sofrimento como católicos, não chegaremos a lugar nenhum na vida espiritual. E Deus nos deu, caros católicos, sofrimentos profundos ao longo do ano. Doenças, falecimentos, provações inúmeras. Claro, os padres conhecem mais essas provações que encheram o apostolado, muitas delas escondidas. Diante de tudo isso, caros católicos, bendito seja Deus que quer nos unir a Ele por meio desses sofrimentos. Tivemos nesse ano grandes alegrias também, é evidente, começando pelo nosso singelo apostolado. Muitas crianças nasceram no apostolado, 26 batizados foram realizados, um recorde absoluto. 26 pessoas nasceram para a vida da graça. Fizemos a devoção das 40 horas em reparação pelos pecados do Carnaval. Procissão do Santíssimo em Corpus Christi e na festa de Cristo Rei. Tivemos uma belíssima Semana Santa na capela, digna do céu, na medida em que isso é possível. 7 crianças receberam a primeira comunhão. Uma magnífica cerimônia de crisma com o bispo auxiliar de Brasília, Dom José Aparecido, com 18 crismados entre crianças e adultos. O catecismo de adultos que esteve cheio como nunca e que depois de 4 anos conseguimos gravar. Calculando por baixo, tivemos 3.000 confissões na capela. Que graça extraordinária a de ter padres praticamente a cada missa para confessar. Tivemos também 2 missas públicas diárias, 3 missas no domingo, a permanência de todos os padres de um ano para o outro, 2 casamentos. Mas os números, caros católicos, nem nos interessam tanto. Interessa-nos que se busque efetivamente a santidade. A fundação da Casa de Formação Preparatória para o Seminário no ano passado e a sua continuação nesse ano. A providência, sem dúvida, tem ajudado muito, como nosso cardeal arcebispo também sempre nos ajudou e continua ajudando bastante. Continuamos ainda a favorecer a devoção das primeiras sextas-feiras e dos primeiros sábados, em reparação ao Sagrado Coração de Jesus
e ao Imaculado Coração de Maria, respectivamente. A entronização do Sagrado Coração de Jesus nos lares de mais famílias, aguardando ainda aquelas que não a fizeram. Nossa Senhora honrada no dia da festa de suas dores, com jornada nesse dia, com devoções, conferências e almoço. Jornada também no dia de sua Imaculada Conceição. Terço com formação doutrinária e espiritual para pais e mães de família. Grupo para as meninas e para os rapazes, a fim de se nutrirem desde a mais tenra idade com a doutrina e ambiente católicos, a fim de formarem o caráter e as virtudes. No total, mais ou menos 60 crianças presentes regularmente nesses grupos. O grupo de moças da Capela Nossa Senhora das Dores e a Sociedade da Alegria de Dom Bosco, Maior e Minor. Aulas de História da Igreja que muito ajudam. E como disse o cardeal Newman, conhecer profundamente a história é deixar de ser protestante, ou seja, tornar-se católico. Tivemos formações sobre a história dos concílios e sobre a Sagrada Escritura, com o estudo da vida de José do Egito. Tivemos o curso de Filosofia Política e de Bioética. Tivemos a continuação das conferências sobre a vida dos santos, que nos mostram concretamente a prática da virtude, que inspiram e elevam tanto a alma. Tivemos os passeios dos meninos, das moças e dos jovens, aliando a legítima diversão com a formação católica. Nesse ano, continuamos com o retiro para homens e para mulheres, infelizmente apenas um, mas é melhor do que nenhum. Tivemos também a jornada para casais e continuamos as importantíssimas formações para as jovens mulheres e para os jovens homens. Nas formações de rapazes e moças, de pais e mães de famílias, fomos de assuntos simples, como a boa convivência, até os assuntos mais profundos da vida espiritual. Tivemos também os bons momentos com nossos tradicionais almoços ou confraternizações após festas importantes. Tivemos a festa de São João, a excepcional festa de Todos os Santos. Repetimos as duas peregrinações imensamente frutuosas, a peregrinação nacional do Instituto Bom Pastor à Aparecida em julho e a peregrinação de nossa Capela à Trindade para honrar Nossa Senhora e a Santíssima Trindade. Foram momentos de inúmeras graças em virtude dos sacrifícios e de um bom convívio com orações e as já tradicionais cantorias. Quanta alegria da alma! Começamos também a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento em 2 quintas-feiras na semana. A adoração que ainda está um pouco vazia. Temos esperança que se encha com a generosidade possível de cada um. Adorar a Deus, que grande privilégio. Temos alguns passos na devoção ao menino Jesus de Praga, devoção tão eficaz para a santificação. Conseguimos até mesmo fazer a primeira versão de nosso livro de orações. Outras melhores virão. Foi um ano em que Deus e Nossa Senhora das Dores nos permitiram manter e incrementar muitas coisas úteis para o progresso de cada um e das famílias. Se estamos ainda aquém do ideal, já demos, com a graça divina, alguns passos. É preciso que aproveitem tudo isso, caros fiéis, o máximo que puderem. Minha viva exortação para que participem das atividades da capela e se deixem formar pela doutrina e pela espiritualidade católicas e que tenham docilidade. Procuramos, apesar de nossos defeitos, que são vários, fazer tudo para a glória de Deus e para o bem da alma de vocês, de cada um. Não percam tempo, nem sejam preguiçosos no serviço a Deus. Enfatizo em particular a missa diária. Venham a quantas puderem, sem prejuízo aos deveres de Estado. Vale o esforço.
Nós temos aqui um tesouro imenso. Pouco a pouco vamos nos acostumando e achando tudo muito normal. E começamos até mesmo a desdenhar de algumas coisas. Deus vai nos cobrar cada graça que Ele deu com tanta generosidade. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E que alegria poder receber tanto. Coragem, filhos. Somos de fato uma grande família. Amemos, portanto, uns aos outros. Rezemos uns pelos outros, sem picuinhas, sem invejas, sem apegos, sem orgulho, mas com verdadeira caridade em Cristo. O mundo precisa de famílias católicas e de bons padres. E como insistimos algumas vezes, as duas coisas caminham conjuntamente. A família católica e o sacerdócio católico. Não pode haver restauração de tudo em Cristo sem os dois, família e sacerdócio, trabalhando em união. Reafirmemos, caros católicos, devemos começar pelo cuidado das nossas famílias, combater o bom combate e guardar a fé e a caridade. De pouco adianta ser um paladino da missa, no rito romano tradicional e da moral católica, se com os nossos pecados mortais não combatidos seriamente cooperamos para o reino do demônio. Não é suficiente louvar a Cristo com a boca se o crucificamos com nossos pecados. É preciso amar, defender e propagar a liturgia tradicional, bem como defender e propagar na sociedade a doutrina e a moral católicas, sobretudo guardando a fé, observando os mandamentos de Cristo. Devemos nutrir nossa alma e a nossa fé não com redes sociais, nem com grupos de WhatsApp, nem com fotos de internet, com uma frase atribuída a alguém ou com uma mera informação, mas com os tesouros da espiritualidade e da fé católicas, os bons livros que são nossos melhores amigos. Temos também, caros católicos, a alegria da expansão, ainda que pouco a pouco e com obstáculos, da missa tradicional pelo mundo. E com a propagação da missa tradicional, propaga-se também a fé católica com todo o seu vigor, com toda a sua clareza. E com a fé católica vêm todos os bens, naturais e sobrenaturais. A missa é o centro de tudo, já que é a renovação nos altares do sacrifício de Cristo. Procuraremos, com efeito, continuar combatendo o bom combate, pregando o Evangelho de modo oportuno ou inoportuno, como diz São Paulo. Não devemos, porém, caros católicos, ser pessimistas, desesperados, nem otimistas, ingênuos. Diante de toda a realidade que nos cerca, devemos ser realistas, com esperança sobrenatural. Nesse último dia do ano, é bom, com efeito, pararmos e refletirmos um pouco. Como anda a minha alma? O que fiz nesse ano para santificá-la? Aproveitei essa liturgia imemorial, esse tesouro da fé e da piedade para aproximar-me de Deus. Aproveitei os meios que tenho à disposição para me santificar e santificar a minha família. Procurei formar-me bom católico, procurei cumprir bem os meus deveres de Estado. Como jovem homem ou mulher, procuro me preparar espiritualmente, humanamente, para o matrimônio ou para a vocação religiosa. Procuro realmente avançar na vida espiritual. Tenho cumprido meus deveres de estudante, de filho. Como pai de família, tenho assumido a responsabilidade pelo bem espiritual de minha família. Tenho buscado agir para o bem dela e não simplesmente para o meu próprio bem. Tenho feito o que devo para a educação dos filhos. Estou consciente de que a santificação de minha família depende, em grande parte, de minha santificação. Tenho me esforçado para garantir também o sustento material
de minha família e como mãe de família, tenho sido generosa diante dos necessários sacrifícios cotidianos e muitas vezes escondidos, ou tenho murmurado? Tenho me preocupado com a educação dos filhos, tenho me preocupado com a saúde do lar e como cristão em geral, tenho me acomodado, aproveitei os sacramentos e sacramentais, comunguei com boas disposições, com fervor, procurei a confissão com boa disposição e com frequência, rezei o Santo Terço diariamente, tive uma devoção real e não meramente sentimental a Nossa Senhora, procurei pensar nas coisas do alto, fiz as orações diárias, da manhã, da noite, a meditação católica, a leitura espiritual, busquei a Cristo somente ou quis me dividir entre Cristo e o mundo. Aproveitemos, caros católicos, esse próximo ano que se inicia e peçamos a Deus a fidelidade à sua graça. E tanto temos recebido, também por meio do apostolado. Peçamos a Deus a docilidade diante dos ensinamentos de sempre da Santa Igreja. Peçamos a Deus a graça de receber bem e com frequência os sacramentos. Peçamos a graça de fortalecer a nossa fé diante das tormentas. Peçamos a perseverança nos bons propósitos. Peçamos a Ele a santificação nossa, de nossas famílias, dos cônjuges, das crianças. Peçamos a Ele, com toda a força da nossa alma, a graça de sermos verdadeiramente santos. Peçamos a graça de sofrer bem. Agradeçamos, caros católicos, a Deus pelo ano que passou, também e principalmente pelas cruzes. A todos um santo ano de 2019. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.